Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos em Cristo, retornamos para mais um vídeo da série de vídeos catequéticos, Os Milagres de Jesus. Hoje será o 8º vídeo, falaremos sobre 2 milagres do Senhor. Passarei a ler o texto bíblico de Lucas, no capítulo 8, onde está escrito os 2 milagres que nós iremos relatar no dia de hoje. Aconteceu que, tendo voltado Jesus, foi recebido pela multidão, pois todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era um chefe da sinagoga, e lançou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única com cerca de 12 anos, que estava a morrer. Sucedeu que, enquanto Jesus ia caminhando, era apertado pelo povo, e uma mulher que padecia de fluxo de sangue há 12 anos e tinha despendido com médicos todos os seus bens, sem poder ser curada por nenhum deles, aproximou-se por detrás e tocou a orla da sua veste. Imediatamente parou o fluxo do seu sangue. Jesus disse: "Quem me tocou?" Negando todos, disse Pedro e os que com ele estavam: "Mestre, as multidões apertam-te e oprimem-te." Mas Jesus disse: "Alguém me tocou, porque conheci que saiu de mim uma virtude." A mulher, vendo-se descoberta, aproximou-se, tremendo, prostrou-se a seus pés, declarou diante de todo o povo a causa por que o tinha tocado e como ficara logo sã. Jesus disse-lhe: "Filha, a tua fé te salvou, vai em paz." Ainda ele não tinha acabado de falar, quando veio um dizer ao chefe da sinagoga: "Tua filha morreu, não importune mais o mestre." Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao pai da menina: "Não temas, crê somente e ela será salva." Tendo chegado a casa, não deixou entrar ninguém com ele, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Entretanto, todos choravam e lamentavam. Porém ele disse-lhes: "Não choreis, a menina não está morta, mas dorme." E zombavam dele, sabendo que estava morta. Então Jesus, tomando-a pela mão, levantou a voz e disse: "Menina, levanta-te." O seu espírito voltou para o seu corpo e levantou-se imediatamente. Ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram cheios de assombro e Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que tinha acontecido. E essas são, irmãos, palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Caríssimos amigos, então hoje nós falamos do 15º milagre de Jesus e o 16º milagre do Senhor. Milagres ou sinais, conforme o evangelista fala. Alguns falam em milagres, João já fala em sinais. Então, pessoal, saúde é algo complicado. Quando não se está bem, parece que tudo vai mal. E é verdade, né? Quando a gente não está bem de saúde, o resto tudo parece que não vai bem. Então, na vida da mulher, essa mulher que tinha esse problema do fluxo de sangue, como é popularmente conhecida entre os cristãos, sua saúde custou tudo. Por mais que ela tentasse e gastasse, ela apenas piorava. Seu patrimônio e seus bens chegaram ao fim, ao longo de 12 anos tentando. E como a gente sabe que hoje em dia também, quantas pessoas estando enferma com uma doença, principalmente uma doença grave, acabam gastando todo o seu patrimônio na tentativa da cura, e nem sempre ela é possível. E essa senhora, então, há 12 anos havia tentando uma cura. Então uma coisa é certa, ela é uma mulher extremamente determinada, pois ela nunca desistiu. Ouvindo a boa notícia de que Jesus estaria por perto, ela soube de que seria ele capaz de curá-la. E ela ficou muito animada com isso. Consigo mesmo traçou o plano e, pela fé, acreditou que tocando em Jesus,
ou em sua veste seria o suficiente para ser curada. De fato foi, né? Assim como um bom plano e uma convicção resoluta, ela partiu para enfrentar a multidão. Temos que analisar que não era fácil, né, se aproximar de Jesus, né, porque era muita gente que o rodeava sempre, né, em qualquer lugar que ele chegava, por causa da sua fama, né, que se espalhou, né, sobre a pregação que ele fazia, mas também pelos milagres que ele realizava. Então, depois de lutar muito contra a sua própria fraqueza física e suportar os golpes que aquela multidão lhe impunha, porque ela queria se aproximar de Cristo, ela conseguiu chegar perto do Senhor e tocar num pedacinho da roupa de Jesus. Quando Jesus percebeu que em meio a tantas mãos, abraços e empurrões, alguém havia acessado o seu poder divino, ele parou tudo, naquele exato momento. Ninguém se movimentou dali em diante. Jesus assumiu o controle. Os discípulos questionaram sua sensibilidade. Mas como assim? São tantos toques, tantas pessoas. Jesus retrucou: senti o poder sair de mim. A mulher percebeu que era por causa dela que estava acontecendo aquilo, porque no momento que ela tocou a veste do Senhor, no exato momento ela ficou curada e ela soube disso. Então, quando Jesus relatou o que estava acontecendo, e porque ele queria conversar com essa pessoa, ela se apresentou, né, com medo ainda, né, em choque porque estava curada. Ela contou a Jesus e para todos que estavam ali o que tinha acontecido com ela. Então Jesus a chamou de filha e deixou claro que a cura dela era resultado da fé que ela tinha. De agora em diante ela poderia seguir a vida e viver com saúde e viver em paz. Para ver a manifestação dos milagres de Jesus em nossas vidas, nós precisamos ter coragem, atitude e suportar a dor e a fraqueza que nos cercam. Isso para que, assim como essa mulher, conseguir tocar em Jesus e acessar o poder de Deus. Ninguém disse que é fácil, né? Mas não é impossível, né? Então, nós temos uma cruz para carregar junto com o Cristo, né? Jesus nos deixou essa tarefa, né, de carregarmos a nossa cruz. Então, cada um de nós tem a sua cruz para carregar, seja ela uma doença, seja ela um infortúnio, dificuldades do dia a dia, mesmo um parente ou familiar que nos parece ser um fardo na vida. Mas essa é a nossa cruz e nós temos que carregá-la. Devemos pedir ao Senhor que Ele nos dê a força necessária para poder carregar a cruz. Não pedir a Ele que nos livre da cruz. Nós não podemos nos livrar dela. Ela é nossa até o fim da nossa vida. Temos que administrar uma forma de carregá-la e buscar ajuda quando for necessário, principalmente dentro da nossa Santa Igreja. Então esse foi o 15º milagre do Senhor. Falaremos agora do 16º, muito mais impactante, que é a ressurreição da filha de Jairo, que também vimos nesta passagem do Evangelho. Jairo então chegou em Jesus antes que a mulher do fluxo de sangue o tocasse. O pedido era o de um pai desesperado, que estava prestes a perder a filha doente para a morte. Comovido pela situação, Cristo se dirige até a casa de Jairo, mas ele foi atrasado, pela multidão e pelo esse evento que ocorreu. Imaginamos a angústia deste pai, enquanto a mulher falava do seu milagre com Cristo. Talvez ele pensasse consigo, isso é completamente desnecessário. Jesus anda logo. Enfim, muitos temores nos cercam quando lidamos com o tempo. Medo de não dar tempo, medo que Jesus não chegue, medo de perder no detalhe. Bem, na vida de Jairo, esse medo começou ganhando instante depois de ser parado pela multidão. O chefe da sinagoga, frequentada por Jairo e sua família, chegou trazendo a triste notícia: a menina estava morta. Então vejam bem a situação deste pai, que vai ao encontro do Senhor, porque sabia que o Cristo poderia curar a sua filha, e a filha ainda estava viva.
né? Mas esses acontecimentos que aconteceram durante o caminho acabaram atrasando Jesus, né? E ele, agoniado, vendo aquela situação com a mulher do fluxo de sangue, provavelmente ele pensou assim: Senhor, deixa isso para lá, isso aí, ela não vai morrer, a minha filha vai morrer, eu preciso do Senhor agora. Mas Jesus para tudo ali, né? E atende aquela mulher, cura aquela mulher, depois segue caminho. No caminho vem a notícia de que a menina já havia morrido. Mas lembre bem, o medo começou ganhando com Jairo, né? E é isso que acontece muitas vezes em nossa vida. O medo de nós não conseguirmos fazer o que nós precisamos, o medo de não chegar a tempo até Jesus, ganha, né? Vai ganhando. Pois é, quando Jesus está no campo, a partida só termina quando ele apita, né? Jesus é o juiz da partida. Então ela só termina quando ele terminar. Vendo a aflição de Jairo, Jesus o encoraja a não duvidar, né? E lhe faz um pedido: crê somente, creia, apenas creia em Cristo, creia na sua mensagem, creia no seu evangelho, creia na sua doutrina. Em seguida, se dirige com seus discípulos à casa de Jairo e consola a todos, dizendo que não precisavam mais chorar. Quando Jesus chega na casa, ele diz isso. Em seguida, o evangelista diz que a menina não está morta, apenas dormindo. E as pessoas foram para o outro extremo, né? Indelicadas, começaram a rir de Jesus, porque tinham a certeza que ela estava morta, ela havia morrido. Aqui fica claro, né, que a referência muda com base na capacidade de quem está olhando, né? Os apóstolos e Jesus, ao chegarem na casa, né, e Jesus pega e fala para a multidão que está ali: calma, ela só está dormindo. Mas as pessoas riem e zombam de Jesus, porque eles sabiam que ela tinha morrido, né? E ficam zombando de Cristo. Mas a visão do ser humano não é a mesma do Senhor, é diferente. Jesus tem uma outra maneira de encarar as coisas que nós vemos. Enquanto nós olhamos dizendo que não tem jeito, vislumbramos apenas nossas possibilidades e nossas fraquezas, Jesus olha e ele não enxerga limites, né? Para Jesus não há o limite, não existe o limite, não existe o tempo, não existe nada na visão de Cristo. Com isso, ele manda que todos saiam, ficando ele apenas, Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Então, quando estavam a sós, Jesus orou pela menina e ordenou que ela ficasse de pé. Vejam bem, Cristo orou, ele orou pela criança, né? E Cristo sempre ora no Monte das Oliveiras, à noite, sozinho, e ele vai e se encontra com o Pai e ora. E nós, quando, né, que nós nos colocamos em oração com Cristo, com o Pai? Muito pouco, muito pouco. Imediatamente a menina atende a ordem e ela foi restaurada, ela voltou a viver. E os pais ficaram maravilhados. E Cristo pede que eles não compartilhem aquilo com mais ninguém, né? E o Senhor, ele realiza os seus milagres, os seus sinais, e por muitas vezes ele pede que não se revelem, que não compartilhem isso, né? Mas não adianta, né? Todo mundo vai falar, claro, com certeza, né? Com certeza. Então, amigos, em Cristo, deixo apenas mais, para finalizar esse trecho, um parágrafo do Catecismo da nossa Santa Igreja, né, que diz o seguinte, é o parágrafo 514. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus, elas não estão nos evangelhos. Quase nada é dito sobre sua vida em Nazaré, e mesmo grande parte da sua vida pública, ela não é relatada. O que foi escrito nos evangelhos foi para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome, é a vida em Cristo. Isso está em João, capítulo 20, versículo 31. Então pensemos nisso. O que foi escrito para que nós tivéssemos a certeza que o Senhor é realmente o Messias, o Filho de Deus. Fiquemos por esse vídeo hoje. Aguarde no próximo domingo mais um vídeo da série Os Milagres de Jesus.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.